Bom dia, Rosana. Bom dia, tudo bem? Rosana, que é do Rio de Janeiro, né? Unidade Flamengo. Entrou tem um mês, né? Dia 1º de... Acho que foi dia 1º, não foi? Foi. Isso mesmo. Nós começamos aí o processo de negociação no mês de setembro e efetivamente a gente começou em outubro. Como é que tem sido? Fala pro pessoal. Vamos, o Matheus que fez o convite pra você, né? Olá, Rosana. Escutando? Olá, Matheus. Ô, Rosana. Ah lá, eu vou na ignorância. Nós iniciamos, né, juntos aí no dia 2 de setembro. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você antes da licença. Foi 2 de setembro ou foi 2 de outubro? 2 de setembro. Então faz 2 meses já. Isso, é que nós começamos aí todo o processo, assim, aí eu acho que eu vou responder como é que, na verdade, a minha história começou aí com a Inexus, né? Eu já, na verdade, a Inexus Flamengo, ela tem uma equipe com 7 profissionais. Sim. E nós começamos lá em outubro de 2019. E a gente começou mesmo do ponto zero, digamos, de aprendizado. Então, quando o Renner fala que nós temos aqui a oportunidade de encurtar, digamos, todo esse processo de aprendizado, porque, querendo ou não, eles já estão entregando tudo isso muito bem estruturado. Então, e você realmente encurta. Quando eu comecei, lá em 2019, eu comecei do ponto zero. Então, o processo, ele foi, digamos assim, de muito aprendizado, sem dúvida nenhuma, mas muito sofrido. Então, se eu tivesse começado com a Inexus Flamengo lá em 2019, com certeza, a minha condição hoje, estrutura de empresa, financeira, tudo isso seria muito, mas muito melhor. Porque tem esse processo todo aí do aprendizado que a Inexus ela está encurtando para todos nós, entregando essa estrutura pronta. E vocês vão vivenciar isso e vão ver o quanto que isso é importante, né? Você ter essa estrutura e principalmente você se sentir muito apoiado. E aí, se eu comecei tudo isso em 2019, tenho hoje uma equipe de 7 profissionais, vocês devem se perguntar, mas qual a razão de buscar a Inexus Flamengo? Porque o desafio que eu enfrentei, que eu comecei a enfrentar, foi o de conseguir escalar. Para escalar, eu preciso me sentir mais apoiada em todos os sentidos. Então, a primeira busca, a primeira expectativa que eu criei quando eu ingressei na Inexus foi justamente de me sentir apoiada, me sentir com uma estrutura sustentável, né? Para que eu pudesse, com segurança, escalar o negócio, fazendo uma comparação entre expectativas, quando eu ingressei, né, o que eu criei de expectativas e o que eu tenho hoje, após aí quase 2 meses de convivência, é que elas foram muito bem atendidas. Na verdade, o que eu estava esperando, eu realmente encontrei. E o que eu estava esperando? Eu estava esperando encontrar todo um suporte, todo um apoio, toda uma boa relação. E isso eu encontrei. Isso foi desde o início tratado no processo de negociação, isso realmente se concretizou. Então isso não foi, digamos, uma surpresa. Eu encontrei também toda uma estrutura de conhecimento e de agência que eu, na verdade, já tinha investido, já tinha formatado, então eu sei muito bem fazer aí uma comparação entre o que é essa estrutura de agência quando a gente fala em sistema de gestão e o que a Inexus está disponibilizando. É ok, é muito ok. E no meu caso, eu fiz uma redução de custo nesse sentido. E assim, qual é o grande ponto, né? Digamos, a grande surpresa, a grande boa surpresa? É a quantidade de novidades que tem chegado e o que eles vêm apresentando aí como proposta para o futuro. Isso realmente é algo que está me surpreendendo bastante. Estou ficando bem feliz e bem empolgada e com mais vontade ainda de fazer esse negócio acontecer. Então isso está sendo, digamos, aquilo que eu não esperava e que foi tá sendo uma grata surpresa. Que show, fico feliz de verdade, viu, Rosana? Tá até bom pra ver que o Renner tá emocionadinho aqui. Porque eu sei, cara, das dificuldades, esses mesmos pontos que ela chegou, de você chegar num ponto que você não sabe pra onde que você vai, você fica na dúvida. Porque como empreendedor, cara, você sempre tá tomando um risco maior. E aí, você tomar essas decisões, às vezes, sozinho, desamparado, é muito difícil, cara. Porque às vezes você vai tomar decisões... É o que aconteceu comigo muitas vezes. Às vezes você vai tomar decisões erradas, né? Tem um ditado, não ditado, né? Um autor que diz isso, que você tem que fazer fail fast, fail early, fail forward. Que é tipo assim, você tem que falhar rápido, vamos dizer assim. Porque se você falhar e você persistir no erro, você está simplesmente gerando mais custos, você está fazendo a situação piorar. Então você pode testar, só que você vai falhar, deu errado, você já muda o caminho. Então, como empreendedor, tomar essas decisões onde você vai falhar, e muitas vezes, na realidade do Brasil, a gente não tem muita opção de falhar muito também, né? A gente, às vezes, está ali, vivendo no limiar da situação, né, do dia a dia da empresa,
e a empresa está caminhando, mas se você tomar uma decisão errada, ela pode não caminhar legal. Então, você ter um suporte, que é o que a gente tem feito aqui, com certeza, eu acredito que ajuda o pessoal a tomar decisões melhores pelas experiências que a gente tem. E também a troca de experiências, né? É muito rico isso. A gente pega licenciados de áreas diversas. Por exemplo, você pega a Cris, que trabalha que ela trabalha com marketing, só que ela tem bastante conhecimento da parte jurídica. Sim. Entendeu? Então, os conhecimentos vão se somando e isso vai agregando. A gente vai ganhando muita força como rede. Todos nós só ganhamos cada vez mais com tudo isso, né? Com a ajuda de todos os licenciados. Nós aprendemos com eles aprendem com a gente. E a gente, com certeza, eu fico feliz que você tenha anotado essa questão das novidades, das coisas novas que a gente vem trazendo, porque a gente tem se esforçado muito. Se a gente fosse parar para pensar, se a gente fosse falar, a gente poderia só focar, vamos, já tá vendendo, tá legal o jeito que tá, o pessoal tá gostando, vamos deixar do jeito que tá. Mas a gente tem dedicado muito na criação de um produto melhor, a gente tem se dedicado muito em ter essas ferramentas para facilitar, de baratear também as coisas para os licenciados. E eu fico feliz de verdade que você tem percebido isso, porque a impressão que a gente tem é que às vezes alguns licenciados não valorizam isso, né? Infelizmente, né? As pessoas não conseguem enxergar. Não dá para agradar a todos, né? Não é nem questão de agradar, né? Às vezes o pessoal é omisso, entendeu? Por exemplo, tem um treinamento novo lá. A gente tinha falado que ia soltar dia 1º de novembro. A gente soltou semana passada, porque eu falei assim, cara, vamos soltar pro pessoal logo, porque tá entrando um pessoal e eles vão querer não saber se eles assistem na plataforma antiga, se eles assistem na plataforma nova. Então, assim, isso é muito satisfatório mesmo, saber que o nosso propósito tem sido cumprido aí com vocês. E se você tem gostado do que você tem visto até aqui, você vai gostar ainda mais do que você vai ver no dia do evento presencial. Exatamente. Porque vai ser um dia que a gente vai trazer muita novidade. Isso que você tá falando da questão do que vem por aí, o que a gente vai fazer no próximo ano, que estratégia que a gente vai trazer, vai ser tudo apresentado ali. E, cara, eu tenho certeza que vocês acho que nem esperam o que a gente vai trazer. Fala a frase. Fala a frase da licença. Aquela frase. Fala a frase, aquela que a licença hoje, né? Ela é infinitamente melhor do que ela já foi e ela é muito pior do que ela jamais será. É isso aí. Vocês vão ver isso principalmente no evento. Mas um adendo que ela falou, e eu destaquei isso aqui, queria até uma âncora disso, né? O tempo, ele é o ativo principal nosso, é o único ativo que a gente não consegue recuperar. Dinheiro a gente recupera, mas tempo não. Então esse tempo que foi economizado, que pode ser economizado para os licenciados e também futuros franqueados, ele é essencial para que a gente consiga performar dentro de um período da nossa vida. Tem pessoas que tiveram sucesso aí com 50 anos, por exemplo, o do McDonald's, né? Sim. Conhecidos, mas o nosso tempo ele é extremamente escasso. Quanto mais velho a gente tá, menos disposto e é mais difícil. Então é super importante a gente adquirir um conhecimento mais estruturado, prático, de quem já viveu. Então as dores que o Renner passou no começo da agência e que eu participei, que o Rafael participou e que as pessoas que estão aqui estão participando, a gente gostaria de evitá-las para os nossos licenciados, para que eles possam em menos tempo ter mais resultado que a gente, inclusive. Exato. E é o que a gente tem visto, né? Se a gente pegar pra ver, eu falo assim, até engraçado, né? O pessoal que assiste a história lá fala, demorei 6 meses pra fazer um primeiro real ali com a agência, né? Aí você tem gente que em 3 meses tá faturando 30 mil reais ali por mês. Fala assim, cara, o cara me comeu ali 1 ano, 2 anos de que eu levei pra fazer em 3 meses. Exato. Mas isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Significa que o nosso propósito tá sendo cumprido. Significa que o que a gente tá se predispondo a ensinar, o que a gente está investindo tempo ali com eles também. Tem uma célula aqui dentro só para atender os licenciados. Tem um núcleo dentro da empresa separado só para isso, separado completamente da agência. Tá fazendo sentido, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. Você quer bater um papo com a Rosana? Sei que você tá querendo falar com a Rosana. Não, eu gostaria de saber também, Rosana, assim, a gente fez call com clientes, né? Que você trouxe até para trazer pontos estratégicos, né? Do que poderia ser melhorado, enfim. Eu gostaria de saber também em ponto de prospecção, que você conseguiu agregar também com a Inexus, por exemplo, com os materiais que a gente disponibiliza, né, com o site que você já subiu também, ficou muito bacana, né, junto com a tua equipe, fez algumas alterações. Então conta um pouquinho pra gente sobre essa parte de conteúdo também, do que está sendo importante
para futuros clientes que você está trazendo para dentro da sua unidade. Eu destaquei muito, né, de forma muito enfática, essa questão da relação, da boa relação que existe entre nós, a questão do conhecimento que vocês estão aí entregando e facilitando, e nessa questão da prospecção, nossa, como isso facilita. Como eu disse, eu estou desde 2019, e quando eu chegava para fazer a minha prospecção e a primeira abordagem, existe todo um processo de você fazer o convencimento a que esse cliente ele confie, ele acredite em você. E é claro que nada mais, digamos, prático do que você entregar cases de sucesso. Então, quando você fala dos cases, você elimina 550 conversas. E esse meu processo, e quando eu não tinha a Nexus, eu tinha ali, né, que todo um processo longo de convencimento, porque é uma agência. Tinha o nome, existia desde 2019, mas era pequena, os cases não eram tão, digamos, robustos, e enfim, tudo isso. E quando, na verdade, hoje eu prospecto, eu já chego dizendo do que se trata e apresentando os cases, e isso traz impacto. Ou seja, aquela conversa de você persistir ali com vários argumentos para tirar credibilidade, ela é eliminada quando você já apresenta e tem lá toda uma autoridade construída. Segundo, não podemos esquecer que o que o cliente está fazendo é investir. E ele quer investir e ele quer ter retorno. E ele quer ter a segurança de que o investimento dele terá retorno. Então, quando ele visualiza que existe por trás uma Inexus, uma empresa de performance que existe há 8 anos, que tem diversos cases de sucesso, isso, na verdade, traz a ele, digamos, mais tranquilidade na hora de fazer a sua escolha. Então, sem dúvida nenhuma, ter essa, digamos, a chancela aí da Inexus, isso me ajuda absurdamente nessas prospecções, de clientes até maiores. Que legal, cara. É muito interessante, bacana. Interessante ver como, assim, os artifícios, né, que a gente foi, que eu sempre falo, pessoal, é que isso acontece, é que tem tanto charlatão na internet, né, que às vezes eu falo pras pessoas, eu fico com o sentimento, cara, será que as pessoas não vão achar que a gente tá mentindo e tal? Por isso que a gente dá muita ênfase nisso, de que a gente vai apresentar pra vocês uma maneira de prospectar um cliente, um processo a ser seguido, a gente vai mostrar pra vocês, a gente vai provar pra vocês. Tem uma aula, se eu não me engano, questão de captação com lista fria, questão de como atender clínica, etc. Cara, a gente faz e continua fazendo pra mostrar que dá certo. Entendeu? Essa semana foram quantas clínicas você fechou? São 3 clínicas, cara. Um ticket médio ali de R$3.000 cada um é R$9.000 a mais de recorrência. E é o que eu sempre falo, cara, se a gente consegue fazer aqui, o licenciado, ele tem que conseguir fazer. Sim. Porque a gente não tem nada de especial, a gente não tem nada de diferente dele. E, eu não sei vender, eu tenho dificuldade, não. Cara, é repetição. Você vai tentar, você vai, até que você vai conseguir. Chega a ser maçante, mas é necessário. Cara, é igual o exercício, né? Tem um vídeo do Will Smith que ele fala até sobre essa questão de falhar também. Você vai fazer um exercício, você vai tentar levantar, não que eu faça muitos exercícios, mas você vai tentar levantar um peso, você não consegue. Aí, por quê? Seu músculo não tá pronto para aquilo, então você vai falhar. Aí você vai tentando, você vai falhando. Quanto mais você vai falhando, mais você vai criando capacidade, mais você vai criando musculatura para você conseguir. Olha só que coisa bonita, né? E depois fica fácil. Depois fica fácil. Entendeu? Então o cara vê lá, nossa, eu vejo o Rafael vendendo, ele fala tão bem, ele tem um jeito de falar com o cliente, né? Ele é tão bonito, né? Não vai ter jeito. Nasceu Obrigado. Assim. Mas tem as clínicas estéticas também, pessoal. Então, quer dizer, você fala assim, é um dom. Não existe, cara, não existe essa questão de dom, entendeu? Não existe. Óbvio que você tem pessoas que têm uma predisposição maior, conversar, né? Inclinação, né? Pra algo. Mas o dom... Mas você desenvolve. Eu vi... Desculpa interromper, mas eu vi o Neymar falando, acho que até um Reels dele, um Shorts, não lembro onde eu tava vendo. Ele tava falando sobre a questão do talento dele, né? Ele falou assim, eu cresci, eu vi pessoas e tinha pessoas melhores do que eu, jogando ali, exercitando e tal. E aí ele tava falando sobre a questão de ser sorte, do que é. Aí ele falou que não acha que é sorte, que não é nada disso, e que sim é desejo, vontade, é na hora que, tipo assim, a pessoa tá cansada, exausta, fala, não, eu vou continuar, eu quero ser... Resiliência. Ele bateu no desejo, tipo, é desejo, vontade de fazer. Ele tinha uma predisposição pro futebol, com certeza. Se for pegar eu jogando bola e o Neymar com 10 anos, possivelmente... Ele vai te bater na bola. Ele vai me bater na bola. Mas tinha pessoas melhores do que ele pra isso, e hoje, se for analisar no Brasil, ele é referência. Então, essas outras pessoas, elas ficaram pra trás. E o Kobe Bryant falava a mesma coisa. Que ele treinava mais do que os outros. E ele, mesmo ele sendo melhor do que muitos, ele continuava treinando mais do que os outros. Por quê? O fator tempo, né? Se você treina 2 horas, o outro treina 4,
Com o tempo, ele tá treinando o dobro. O dobro de um dia é só 2 horinhas. Mas se você pega ao longo de um ano, você já tá dobrando o ano do cara. Você tá um ano na frente do cara em treinamento. Então, qualquer tipo de performance está diretamente ligada ao quanto você se dedica àquilo, ao quanto você está se dedicando para ter uma liberdade, para você conseguir ter uma vida diferente. Muita gente está trabalhando em algum ramo que ela não quer, e tudo bem. É necessário, muitas das vezes, você fazer alguma coisa para ter uma renda. Mas o quanto de tempo você está se dedicando para fazer algo que você gosta. Enfim, é hoje que a gente fala muito de licença, de liberdade, de trabalhar home office, de poder ter sua própria empresa, etc. Exatamente por isso. Por esse tempo, por essa disponibilidade, por você ter a opção de trabalhar com algo teu, por você aprender uma profissão nova. E vendas em qualquer negócio. Você pode, às vezes, mexer com a agência aqui e falar, não quero ter uma agência. Mas o conhecimento de vendas, de marketing que você vai ter, você vai aplicar em todo o negócio. Pode mudar, pode acontecer o que for. Daqui 10 anos, você vai precisar ter um conhecimento de marketing de vendas para você aplicar no seu negócio. Então, é essencial. E o princípio que a gente usa, ele é de 1898. O AIDA foi desenvolvido em 1898. Então, quer dizer, um princípio que você tem lá atrás, ele é aplicado hoje. É por isso que eu falo, as pessoas, mas eu vou fazer o simples. Cara, você não tem que reinventar a roda. Não. Se funciona o simples, você vai fazer o simples. Cara, é engraçado isso. Eu chego até a arrepiar. Ó. Você chega numa empresa, você fala assim, cara, vocês têm um CRM, vocês fazem controle dos seus cadastros e tal. Aí o cara fala, eu sei disso, tal, eu sei. Você sabe, você faz? Exato. Você faz gestão dos teus leads? Você faz gestão das pessoas? Quando você tem que comprar? Para quem que você tem que vender? Que perfil de pessoa que você tem que... Você faz essa gestão? Então, vejamos, cara, eu falo com propriedade, 90% das empresas que eu fui não fazem. Não fazem, impressionante, impressionante. Então, quer dizer, você não precisa desenvolver um método, você não precisa criar algo extremamente novo. O que a gente faz, a gente tem lá, o que o Rafael até falar sobre o método PUX, a gente só tá pegando coisas que já são práticas, que já são corriqueiras, que são coisas que devem ser feitas e tá colocando numa sequência lógica para vocês fazerem. Só isso. Adapta algumas coisas. E o que o licenciado precisa fazer resumindo, é o que o André falou, repetição. E aí é o que me irrita, cara, tipo assim, é que eu preciso ter calma disso. É porque às vezes o cliente ele quer isso, né? E o licenciado ele precisa entender que às vezes o cliente ele não sabe o que ele precisa. Você tem um termo que é: eu te atraio pelo que você acha que você quer e eu te vendo o que você precisa. E aí você tem 2 parâmetros, né? Você, eu preciso faturamento aqui e tal, então eu preciso fazer. Aí você faz pela grana, você não faz por princípio. Cara, não preciso. É um índice meu de crescimento, eu tô com uma margem legal aqui. Às vezes é melhor não fazer. Ou é melhor demitir esse cliente, porque não faz sentido você pegar um negócio para você fazer que você sabe que tá fadado ao fracasso. Você simplesmente vai estar pegando ali, não vou nem dizer sua reputação, mas a sua credibilidade e tá jogando na lama. Por quê? Porque esse cara, o dia que ele estiver falando, vamos supor lá, eu tenho uma autopeça, tenho uma loja de autopeça, e aí eu contrato o serviço da Rosana. Aí a Rosana me propõe uma estratégia, eu falo que não, que eu sei que eu mexo com autopeça faz 20 anos, eu sei o que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, e não dá certo. Eu só quero que você faça pra mim. Eu só quero que você faça. A Rosana vai lá, faz e não dá certo. A Rosana falou pra mim que não ia dar certo. Aí eu encontro o André, que tem uma loja de moto. Aí o André perguntou, e aquele negócio de marketing que você tava fazendo? Eu falei, você contratou uma agência lá, a moça não sabe nada. Nossa, pelo amor de Deus, só joguei dinheiro fora. A culpa sempre vai ser Ele nunca vai falar que ela me avisou que ia dar errado. Ele nunca vai falar. Então quem vai perder credibilidade é você. Então é isso que eu falo. Você tem um momento do teu negócio ali que às vezes você vai ter que pegar pra fazer, porque você precisa de faturamento. Então você precisa saber julgar isso. E vai ter um momento que você vai poder falar não. Precisa entender, identificar isso dentro do teu negócio. E se você puder, você fala não. Essa é a realidade. Porque o cliente, embora o cliente ele entende de autopeça, por exemplo, ele tá limitado ali dentro da realidade dele. Ele pode até entender de venda daquele negócio. Você tá vendo venda, divulgação todo dia. E todos esses negócios, eles partem de uma mesma raiz para fazer a venda, de captar o cliente, de como atrair, de como vender. O princípio é o mesmo, não muda, o princípio não muda. Então é isso, realmente. Deixa a Rosana falar um pouco. A gente já falou demais, né? Mas tá não. Mas, Renê, assim, completando isso que você tá falando, é interessante que antes, quando isso acontece bastante, né? O cliente, ele querer seguir numa estratégia que ele entende, porque ele entende do negócio. Enfim, você fica muito naquela situação, você precisa daquela venda. Ao mesmo tempo, você sempre acredita que com o tempo da relação, você vai modificar
e você vai ganhar a confiança dele e você vai dirigir isso de uma outra maneira. Isso é uma situação que eu tinha bastante. A gente vivencia realmente bastante. Hoje, quando eu, na verdade, converso isso, inclusive essa virada da Inexus, e ela foi inclusive para os meus clientes, eu fiz essa comunicação. E quando eu hoje, digamos, abordo, defendo uma estratégia, eu defendo hoje com mais afinco, sabe? Eu digo, cara, isso aqui é a nossa história. A gente está aqui referenciado por uma empresa de uma agência de performance de 8 anos. Então, enfim, isso tudo ajuda no processo de convencimento, porque no final de tudo, o ganho financeiro, ele é bem importante, mas ele não pode vir apenas com uma expectativa de curto prazo, porque, cara, é muito tempo que você investe no cliente para ele permanecer na tua empresa, na tua agência, com você, apenas 2, 3 meses. Exatamente. É muita energia dedicada, você somente consegue diluir e realmente ter o resultado financeiro, a chamada lucratividade, quando essa relação ela se alonga. Porque antes disso, os primeiros 3 meses é muita energia dedicada. Isso tem que ser feito sempre que a gente pode fazer isso com o máximo de consciência possível, visualizando sim, tem que ter essa meta de financeiro, porque, né, nós precisamos. Mas a gente precisa ter a coragem de ter um posicionamento firme para você defender a estratégia que você realmente acredita que você está ali seguro de que essa é a melhor estratégia para aquele negócio. Afinal de contas, nós somos especialistas, nós sabemos o que estamos fazendo, né? Para quem é então, iniciante... assim, isso... Desculpa te interromper, Rosana, mas para quem é iniciante, ele pode estar um pouco perdido em relação a isso, porque ele não tem essa confiança. E aí ele tem o suporte para isso. Pra gente conversar e falar o que a gente pensa, por que a gente pensa e testar. Essa confiança ela vai ser adquirida com o tempo, com os testes, ele vendo o resultado e ele vendo acontecer as coisas. É isso. Tipo, não tem como fugir disso. A experiência ela pode ser adiantada, mas ela é necessária. Acontece que o pessoal empresta experiência da gente, né? Então, exatamente. Por isso que eu falo pra eles, é melhor você falar que sim, você faz tal coisa, fala que sim. Depois você vai ver com a gente vai ver como é que vai fazer, como que a gente vai encaixar isso. Lembra quando você vendia site e você nem sabia como fazer site? Pois é. Isso também. O primeiro site que eu vendi, eu nunca tinha feito um site na minha vida. Mas é isso, cara. Eu gosto muito do fake until you make it. É você fingir algo até que você se torne aquilo. Você vai fingir ser um especialista ali até que você vai buscar tanto isso que você vai se tornar ser um especialista. E a gente tem que tomar cuidado também com a síndrome do impostor, que é o pessoal, tipo assim, que, mas eu dei sorte. Eu não sei se eu sei fazer. Não é, cara, você tá fazendo. É o que eu falo, por exemplo, da licença. Gente, a gente tem muitos cases de licenciados que deram certo e não é sorte. A gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente sabe o que a gente tá falando. Então, nós somos especialistas. Eu falo isso porque vocês aí como profissionais, vocês vão falar assim, mas será que eu sei mesmo disso? Cara, você sabe. Você sabe, se você está aprendendo, se você está estudando, se você está colocando experiência, se está absorvendo o que a gente está passando, com certeza você vai saber. Outra coisa que até sobre o que ela está falando, né, que o pessoal às vezes fica, mas eu quero fazer de tal maneira, é que eu falo, você não vai enganar o cliente, você não vai fazer o que ele quer que é errado simplesmente fazendo. Você sempre vai se posicionar. Olha, eu não recomendaria fazer desse jeito, eu faria de tal jeito, mas eu vou fazer do jeito que você está pedindo. Então, mesmo que depois passou o período lá, o cliente não deu certo e saiu, e o que a Rosana falou é corretíssimo, inclusive, que é os primeiros 3 meses, aliás, até 6 meses de um cliente, é o tempo onde você tem o maior desprendimento de horas para fazer um atendimento, que inclusive a gente chama de tempo de maturação. Não faz sentido você entrar num projeto onde você tem uma margem menor no começo, aí já sai, aí você nunca vai ter uma margem maior. O segundo momento, que é, você criou uma estrutura de atendimento, você criou um padrão para você seguir, você consegue atender as coisas numa velocidade maior, numa linha de produção, num processo mais lean, aí você tem uma margem maior. E é o que ela fala, na hora que o cliente já confia mais em você, ele acredita na sua estratégia, ele tá seguindo o que você tá passando, tudo certinho. E o que eu sempre dou exemplo nessas situações, eu dou exemplo ou do médico ou do engenheiro. Você não pede pro engenheiro construir uma ponte para você, e aí ele começa a construir e você fala assim, cara, eu queria que essa ponte ela passasse debaixo da água para depois subir, porque eu acho que é mais bonito assim. Cara, você não faz isso, porque ele é um especialista, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não quero a ponte nesse formato, eu quero no outro. Cara, ele é um engenheiro, você precisa seguir o que ele está fazendo. Você não fala para o médico como que tem que ser uma cirurgia. Ele estudou 8 anos para isso. A gente tem empresa faz 10 anos fazendo isso.
Você precisa me ouvir. Ah, mas você nunca trabalhou nesse segmento, você não sabe do meu negócio. Cara, eu não sei do seu negócio, mas eu já trabalhei em 1 milhão de negócios parecidos e eu sei que o que você vai fazer não vai funcionar. Cara, a gente teve um cliente que ele falou assim, parece que eu vou ter que te convencer que o meu negócio é bom. Eu falei, não, você não precisa me convencer. Eu não preciso ser convencido de nada. Você precisa convencer o seu cliente. Exatamente. Eu estou aqui nesse momento pensando como seu cliente. E aí eu gosto muito dessas expressões, né? Tem uns textinhos lá que eu escrevi no blog que eu falava sobre isso, que é você se colocar no sapato de outra pessoa. E as pessoas têm essa dificuldade. Entendeu? A gente tinha uma cliente aqui que era a dona de um hotel, que ela falava assim, eu não quero esse perfil de cliente aqui no meu hotel. Eu quero um cara, rico. Eu falei assim, você quer uma pessoa igual a você. Você vem passear aqui? Você sai da sua casa para ir passear num hotel assim? Não, você vai para Dubai, você vai para China, você vai para o Japão. Pensa ali, é só você. Você vai só tirar o seu chinelo ali e colocar o sapato de outra pessoa. Você não é outra pessoa. Existem pessoas de outros perfis. Você precisa saber que você não é o teu cliente. Às vezes você não consome o teu próprio produto. E tudo bem, não tem problema, entendeu? Uhum. Eu sou dono de clínica de estética, porra. Mas é verdade, cara. Eu falo assim, eu entendo de negócio, gente. Isso aqui pra mim é uma máquina de fazer dinheiro. É isso que as pessoas têm que entender. Isso aqui eu coloco dinheiro de um lado e sai dinheiro do outro. Toda a parte do restante ali do meio é detalhe. Uhum. Entendeu? Mas eu não sou o cliente daquilo. Eu tô falando entre nós aqui de agência. Se vocês falarem um negócio de clínica, eu falo que não, que é maravilhoso. Mas é isso, gente. Bom, Rosana, desculpa, a gente ficou te interrompendo, mas a gente falou, mas assim, você puxou assuntos maravilhosos, foram muito, muito bons. Sim, mesmo. Com certeza. Gente, é bom estar aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa, Matheus? Não, eu gostaria de só entender também, Rosana, esse ponto expectativa aí, o que você vê aí pro próximo ano, né? Que a gente passou esse ano conturbado, né? Ano passado bem conturbado aí com a pandemia. A gente está vendo os negócios agora retomando, né, aos poucos, graças a Deus. Mas eu vejo que você também deve ter uma expectativa boa aí para 2022. Né? Você deve estar fazendo alguns planejamentos, como a gente também está com muita coisa nova aí para trazer para os licenciados no próximo ano. Mas eu gostaria também de escutar um pouquinho de você. Não, tenho sim. Eu gosto muito quando vocês, na verdade, vão apresentando as propostas, falando do futuro, porque vocês falam bastante do futuro, né? E isso é muito alinhado ao que eu sempre, na verdade, a forma como eu sempre conduzo. É claro que eu estou sempre numa atuação do presente, né? Não há como não ser assim, mas a gente precisa criar essa expectativa do futuro. E aí, essa expectativa do futuro, ela está muito relacionada àquilo que você realmente espera efetivamente, né? Traduzindo isso em metas, objetivos, mas, na verdade, o quanto que você vai caminhar, em que ponto você está nesse hoje para chegar até lá. E aí, à medida que vocês vão apresentando as soluções, essa, por exemplo, da questão da última live que vocês falaram, da questão do agendamento ali, caramba, isso era algo que estava assim, sendo que eu estava pensando numa situação de terceirização, isso antes de entrar para a Inexo, na verdade, e vocês já vão apresentar isso. Então, assim, essa expectativa que eu fico vendo é isso, é que a gente acaba muito alinhado nessa questão do que poderá ser melhorado, do que poderá ser aprimorado, do que poderá entrar de novo para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Porque tem algo que a gente ouve bastante, há uma grande, digamos, insatisfação em relação ao que esperar de uma agência, né? Há uma frustração, na verdade. E aí, quando a gente começa a ter tudo isso cada vez mais organizado, mais estruturado, um produto mais redondo, nossa, como não crescer? Como não ter resultado? Como não esperar que você, na verdade, porque no final o que estão fazendo é investimento e querem ter retorno. E o retorno desse investimento, ele vai vir a partir de inteligência, a partir de estrutura, a partir de conhecimento, a partir de tudo isso. E é isso que a gente está construindo, é isso que está sendo entregue. Então, minha expectativa, nossa, o quanto que eu espero que o próximo ano 2022 será melhor em relação ao ano 2021, nossa, eu considero no mínimo, sei lá, 6 vezes mais, 10 vezes mais. Mas isso não é porque eu estou contando com o ano de eleição, porque eu estou contando com a economia. Não, eu estou contando com aquilo que está aqui sob o meu controle. Durante esses 2 meses eu fiz o meu dever de casa, eu reorganizei minha estrutura, estou me aprimorando, estou entendendo o funcionamento da Inexo, a forma de trabalhar, estou usando isso como meu argumento ali de defesa junto ao cliente.
E tô com o meu plano de prospecção, e tem que ter dedicação, tem que se dedicar. Dedicação associada a ter todo esse aparato, não tem como dar errado, realmente não consigo ver como pode dar errado isso. Então a minha expectativa é bem alta sim. Foi um ano muito difícil, esse ano foi um ano muito difícil, mas foi necessário para que eu estivesse aqui. E eu estou aqui e eu estou muito confiante sim em relação aos próximos tempos. E a gente tá bem feliz de você estar aqui também. É isso aí, cara. E eu vou até fazer um momento aqui igual de podcast, né, ó, que o momento do corte aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Esse ano de 2022, vocês falaram o que tem pro ano de 2022. Esse ano de 2022, vocês vão gravar, vocês vão salvar esse pedacinho aqui pra gente mostrar o ano que vem. Nesse ano de 2022, muitos licenciados vão faturar seu primeiro R$1 milhão. Com certeza. Uhul! Com É certeza. isso aí. Cara, eu não tô falando não tô falando palavras ao vento aqui, eu estou falando um fato. Só isso. Não é o se, é o quando. Exatamente, É isso. exatamente. E eu te arrisco a dizer que a Rosana vai ser um deles, Com né? certeza. Pô, Vai alcançar Tomara. as metas dela aí estamos trabalhando para isso. pela maneira que ela vem se preparando, né? Sim. Mas é isso aí, gente. E aí, bora lá. Obrigado mesmo pela sua presença, viu, Rosana? Fico feliz demais por você, não só por você estar aqui, mas por você fazer parte da nossa rede. Você é uma pessoa que contribui demais. A gente também, isso que você falou da gente buscar sempre as novidades, buscar sempre a gente trazer um conteúdo daquilo que o mercado está esperando e também atender vocês, né? Então, em algum momento aí, já faz uns dias já, a gente pediu para vocês mandarem tanto os feedbacks positivos, mas também os feedbacks negativos. O que a gente precisa melhorar? Porque assim a gente consegue construir cada vez mais um produto melhor, cada vez mais a gente consegue fazer algo melhor para vocês e para os clientes também. Com certeza. Porque afinal de contas, gente, vocês estão levando o nome do meu filho. Eu nasceu esse filho de mim aí 9 anos atrás aí, ó, e tá ganhando o mundo. Né? Só reforçar, né? A Rosana vai vir aí no evento. Isso Então, aí. Sim, confirmadíssima. Que legal, pô. Estamos numa expectativa grande aqui para esse evento, vai ser muito legal. E aí, quem sabe no evento do ano que vem a gente vai estar fazendo essa apresentação aí dos licenciados que bateram os seus primeiros 7 dígitos. Cara, eu tenho certeza que vai acontecer. É isso aí. Tenho certeza. Maravilha, obrigadão, viu, Rosana? Prazer falar contigo, Obrigada, Rosana. Prazer. Obrigada a vocês. Bye, bye. Tchau. Tchau.